ouvindo vocês falarem, então, assim, obviamente, a gente consegue perceber que existe a necessidade de uma abordagem mais holística do tema. E aí, quando a gente fala de uma visão mais holística em sistemas de produção, isso pressupõe, vamos dizer assim, investimentos, né? Porque assim, você não é só no olho que você vai conseguir ter esse tipo de mensuração. E aí também tem o dilema de que, por exemplo, o adensamento, né? Você é um sistema de produção, então você também não pode deixar de ser rentável como operação em detrimento de uma situação. Como hoje o tema, na experiência de vocês, como hoje esse tema ele vem sendo tratado na prática? Efetivamente, tem monitorias, diagnóstico, tratamentos, e aí ontem mesmo a gente estava discutindo, né, os tratamentos na visão da questão preventiva, da questão metafilática, profilática, como isso a indústria tem abordado essa situação e se eu sei que a pergunta está grande, mas depois a gente vai ter ela. E como que a gente, se tem muita gente ou existe muita gente tentando vender a pílula dourada para resolver o problema. Então, quem quer responder primeiro? Eu posso começar. Eu acho que o primeiro ponto em relação às doenças imunossupressoras ou qualquer imunossupressão que a gente tenha, e boa parte disso o Breno já comentou, que abrem portas para outras enfermidades. E a partir do momento que a gente começa a enxergar essas outras enfermidades, o nosso diagnóstico começa a se basear nisso, né? Então, eu estou vendo um problema respiratório, eu vou procurar um agente responsável por causar aquele problema respiratório. Uma bronquite infecciosa, um pneumovírus, algum outro agente. Eu vou me preocupar primariamente em alguma ação ou paliativa ou preventiva, de tratamento, enfim, focado nesses agentes, né? E tentar resolver esses agentes. Talvez no frango de corte isso seja um pouco menos expressivo, mas se a gente pensar em aves de vida longa, poedeiras comerciais, reprodutoras, a gente tem uma série de vacinas que a gente usa para várias doenças, né? E eventualmente uma dessas vacinas ou algumas delas acabam falhando, né? Estou já automaticamente aqui botando a culpa numa vacina que falhou, quando na verdade aquelas aves podem estar imunossuprimidas e não responderam adequadamente àquela vacina. Então não tem nada a ver exatamente com a vacina que a gente utilizou ou o programa vacinal que a gente montou, mas sim com uma causa primária anterior. E a gente acaba se preocupando com o que está mais evidente, com o que aparece, aquele sinal clínico mais evidente, seja respiratório, entérico ou qualquer outra enfermidade. E a investigação de uma eventual causa de imunossupressão ela acaba ficando em segundo plano. Quando a gente tem uma recorrência muito consistente de algumas doenças, ou doenças que não fazem sentido, vamos colocar dessa forma, eu peguei uma situação em que um lote de frango de corte com 35 dias de idade apresentou um quadro clínico bem característico de anemia infecciosa das aves. Quer dizer, não é o quadro clássico de anemia. O quadro clássico de anemia é ocorrer em pintinhos jovens, né? Aves jovens lá nos seus 7, 8, 10 dias. E daí a gente vai se preocupar em entender por que ocorreu a anemia infecciosa. A matriz foi mal vacinada, não foi vacinada, e vai fazer uma investigação nesse sentido. Quando na verdade pode ter sido um quadro de imunossupressão, né? A anemia infecciosa é uma doença imunossupressora, mas ela pode ter sido secundária nesse caso. Há alguma outra causa de imunossupressão. Então, não é algo... A gente fala bastante sobre imunossupressão, mas eu acho que o que nos prejudica como profissionais na avicultura é talvez uma das características muito fortes da avicultura que o Breno comentou no comecinho da nossa conversa, que é a tecnologia, a tecnificação do processo da avicultura, seja em termos de manejo, de produção, nutrição, seja em termos de sanidade. A gente está controlando muito bem várias doenças que tem na nossa avicultura. Doença de Gumboro é uma delas. Eu tenho 20 anos aí que eu me formei, mas eu comentei que eu já trabalhava em granja antes. Eu tive a oportunidade de ver Gumboro clínica no campo.
né? Coisa feia. Quem já teve a oportunidade de ver pode lembrar. Mas que a partir dos programas de vacinação que a gente aplicou e vacinas com tecnologia embarcada, a gente basicamente tirou, entre aspas, essa doença do campo. Obviamente que o vírus de Gumboro ainda circula, mas nós temos muitos profissionais no campo que não tiveram essa experiência e são prejudicados por isso, né? Então a tecnologia que a gente aplica na avicultura e resolve alguns problemas acaba tirando a oportunidade de alguns profissionais de terem a experiência. Não é uma experiência boa, vamos colocar dessa forma, né? Ninguém quer ter nenhuma doença clínica como é um gumboro hipervirulento no campo, mortalidade, perdas financeiras e tudo mais, mas do ponto de vista técnico do profissional que está atuando ali, quer dizer, é uma experiência incrível, né? Sim. E que muitos profissionais perderam isso. Então, a gente se pega muitas vezes vendo alguns quadros no campo que a gente não sabe reconhecer, né? E daí cabe investigação. A gente tem que parar, olhar, bom, ok, está acontecendo então um problema entérico aqui, mas será que esse problema entérico é o meu primário? Será que não tem alguma outra coisa acontecendo antes? Não significa que a gente vai deixar de tratar aquele problema entérico, mas vamos investigar também o que está acontecendo antes disso, né? Você tem, dentro dos aditivos nutricionais, o que tem destaque, o que você vê que aparece aí com mais evidência nas pesquisas? Se for falar assim bem, só pegar um dos aditivos probióticos, que talvez um dos maiores, né, em tamanho de comercialização e um dos mais usados, probiótico iniciou-se como uma ciência de chute. Colocava-se lá qualquer bactéria e a gente via depois o que ia dar. Hoje não, hoje as empresas de fato trazem para os clientes produtos probióticos que já foram testados para condição A, B e C, foram testados aqui no Brasil, testados em condições, né, avançamos muito, eu vejo.